Carlos, meu brother. É, desculpa demorando um vídeo e de te passar o tutorial, né? A gente conversou hoje à tarde. Como a gente combinou, eu tô gravando um vídeo aqui para te mostrar como foi a implementação aqui da fila, de forma bem simples, né? Bem simplificada mesmo, em linguagem C, em linguagem C Sharp, certo? Então, Carlos, sem demora, né, a ideia é que você, quando você abrir o seu projeto em 2015. Eu nem sei porque não tá abrindo o seu aí, né? Estranho. Mas quando você abriu o seu no 2015 aí, você cria aqui num novo projeto do tipo console application, certo? Que é o tipo que é bem simples aí que eu disse para fazer a fila. Eu dei um nome para o meu console aí, botei projeto, vou só criar outro aqui só para gente simplificar. Projeto da file aqui, 2. E a ideia é você implementar na classe programa, nessa classe aqui principal, você implementar aquela parte lá do que eu te mandei, né? Eu vou mostrar para você na instante ali. Então aqui você vai implementar a parte do programa que chama a classe que tem a fila, né? Então esse é o principal. Dentro do projeto você tem que criar aqui, né? Clicar com o botão direito e adicionar uma classe nova dentro do projeto. E essa classe você pode dar qualquer nome para ela. Eu costumo renomear meus arquivos de classe colocando CLSS, né? Então poderia ser fila clss.cs. Então aqui seria o arquivo de fila, né? Então o seu arquivo final ele tem que ter o seu programa tem que ter dois arquivos, né? O programa.cs e esse programa.cs vai chamar os métodos da fila que vai ser implementada aqui, beleza? Na fila. Eu vou abrir o projeto que eu já tinha feito, para não precisar fazer de novo aqui. Então, vou dar um open aqui. E você pode até fazer isso no seu aí. Você vai em File, dá um open, procura o arquivo que eu te mandei, e aí você tenta pegar o arquivo e abrir essa parte aqui do projeto, né? Tem essas duas partes aqui, mas geralmente é a parte do projeto aqui mesmo. Beleza? Você vai em abrir e dá um yes lá, ele vai carregar todo os códigos que eu fiz. Se não der certo, aí você copia lá do documento que eu te mandei e cola. Mas basicamente, cara, aquela classe que eu te falei, a primeira classe principal, né, que já vai vir quando você abrir o projeto lá, quando você criar, é essa classe programa, né, a classe program.cs. Nessa classe é simples, eu só criei aqui uma parte um programa para utilizar a fila, né? Sem esse programa aqui, de nada adianta você ter a fila lá, fazer as coisas manuais. Então, o que é que eu fiz aqui primeiro? Dentro do static main, eu criei uma string, opção que eu vou utilizar no case aqui, né? Na condicional case, certo? Então, essa opção aqui é uma variável que eu criei, vazia, e outra string do tipo valor, né, que eu também vou utilizar lá embaixo. Então, depois eu chamei a classe fila que eu tinha criado aqui, ó. Eu chamei ela aqui, dei um nome novo e instanciei. Na verdade, isso aqui está instanciando minha classe fila para poder utilizar os métodos dela, né? Então, é basicamente isso. Eu criei a classe fila, instanciei ela. E aqui em console, estou mandando uma mensagem de console, né, com o nome do meu sistema. Então, sistema de filas implementado em C, pá, beleza. Aqui eu começo no do, o laço, né, aquele laço do while, para ele repetir essa programação, ele repetir esse bloco de código que está aqui dentro, até eu apertar a tecla 9, que é a tecla de escape do laço, beleza? Então, o do while você sabe que ele testa a condição no final, não é isso? Então, caiu bem aqui para mim, porque eu estou testando, eu só vou sair desse laço aqui, parar de usar o programa quando eu apertar 9. Beleza. Aqui eu faço um try, né? Que é para
caso ocorra alguma exceção, né? Um tratamento de erro com try. E aqui no try eu coloco o seguinte, eu coloco as opções do meu menu. Então eu mando outra mensagem no console. Então, se apertar o número 1, né, é para inserir um elemento, o número 2 é para remover um elemento da fila, número 3 ele mostra o tamanho da fila. E aqui eu leio, né, na variável opção, eu leio o que foi digitado pelo usuário, né, uma dessas três opções. No switch case, né, que é a condicional de caso, eu vou ler a opção, beleza? E depois eu vou decidir o que eu vou fazer em cada opção. Por exemplo, na opção 1, se o cara digitar aqui, né, ele vai inserir um elemento na fila. Então eu vou aqui ler o que foi passado aqui como nome, né? Então aqui eu digite um elemento para inserir na fila. Aí o cara vai digitar lá, sei lá, roda. Aí aqui o valor roda vai ser lido, né, e armazenado na variável valor. E aqui eu instancio minha fila, eu instancio a classe lá, né? Já está instanciada na verdade. Eu só estou utilizando o método inserir da fila. Então aqui eu fui, depois dei break, beleza. Essa parte que eu creio que vocês já sabem, né? Então o segundo método é para remover da fila. Então eu vou fazer a mesma coisa. Se o cara apertar 2, eu vou mandar uma mensagem, né? Removendo o elemento da fila. E aí eu chamo o método remover da fila e caso 3 eu chamo o método para mostrar o tamanho. Em qualquer outro caso eu dou opção inválida. O cara só pode digitar 1, 2 e 3 ou 9, né? E aqui é onde eu encerro o meu laço, né? Dando 9. E o catch aqui que é o tratamento de exceção que está com try lá em cima, né? Então o try faz todo esse bloco e caso dê algum tipo de erro, ele vai me retornar o erro aqui no bloco, beleza. Mas o mais importante, cara, é a parte da classe aqui, né, que você tem que implementar os métodos. Então, a primeira coisa aqui é uma classe pública, para você poder utilizar ela tranquilamente cá na sua classe programa, certo? Então, eu criei uma classe pública do tipo, eu coloquei o nome nela, né, fila class, você pode botar qualquer nome que você quiser. Aqui nessa classe eu criei primeiramente uma constante, né, uma variável não, uma constante do tipo inteira, que recebe o tamanho 5, ou seja, a minha fila aqui vai ter o tamanho 5, se você quiser aumentar o seu aí você pode aumentar para 10, para 20, mas a minha fila aqui eu coloquei com tamanho 5, certo? Então essa constante representa o tamanho máximo de elementos que pode ter, né, a capacidade da minha lista realmente ou da minha fila. Aí cá embaixo eu criei as variáveis privadas, então a variável tipo inteiro para representar a quantidade e já inicializei ela em 0. Depois teve a variável inteira aqui, que também é privada, para representar o início da fila, que eu também já iniciei em 0. E outra variável para representar o final da fila, que também iniciei em 0, certo? E aí, por fim, eu criei uma lista de string, por isso que tem essas duas colchetes aqui, né? Então, sem os colchetes seria apenas uma string de um grupo finito de caracteres. Dessa forma aqui eu estou criando um array, né? Uma lista de caracteres, né? Uma lista de elementos do tipo dados, né? Então, ou do tipo dados não. Eu criei uma variável chamada dados do tipo lista string, certo? É um array. E aí eu instanciei essa lista string e coloquei a variável capacidade dentro, ou a variável, a constante capacidade dentro dela já para limitar o tamanho da minha fila, beleza? Então até aí tudo bem. Aí agora em métodos aqui, né, o primeiro método que eu criei aqui, isso aqui na verdade eu adaptei, né, de uma atividade Java que eu tinha feito, que eu também adaptei de outra atividade em C que eu tinha encontrado na internet na época, né? Então ficou bem legal essa parte, bem simples, né? Não é uma fila com todos os elementos que é necessário, mas é uma fila bem simples de implementar. Então o primeiro método aqui é para mostrar o tamanho, né? Então esse método público aqui retorna a quantidade de elementos dentro da minha fila, né? Então a partir do momento que eu for implementando elementos dentro da minha fila, for inserindo, esse método aqui vai me retornar o tamanho. O segundo método foi o método de inserir
elementos. Então, esse método aqui ele vai fazer a inserção, né? Esse primeiro if aqui, ele compara o tamanho com a capacidade. Então, se a capacidade for igual a zero, beleza, né? Tá bom para inserir aí. Mas caso contrário, né, ele vai cair aqui na exceção, no throw new exception, né? Então, se a fila estiver cheia, né, se a fila estiver cheia, ele não vai inserir. Ele vai me retornar uma mensagem de erro dizendo que a fila está cheia. Caso contrário, né, se a fila estiver ou vazia ou estiver de acordo ainda com a capacidade dela, não tiver com toda a sua capacidade consumida, ele vai inserir os dados aqui embaixo, né, quantidade aqui. Ok? Aí depois eu tenho o método remover que vai seguir o mesmo princípio. Né? Ele vai ter aqui um if que vai comparar o tamanho com zero. Então, se a lista não tiver nenhum elemento, ele vai te retornar uma mensagem de erro, um tratamento de exceção, dizendo que a fila está vazia, né? Então não tem nada para remover. Caso contrário, se a fila tiver ao menos um elemento, ele vai remover esse elemento, né? E aí termina aqui a implementação da fila, certo? Então, mais uma vez, eu reitero que foi bem simples, né? A implementação de uma fila de forma bem simples. Se você quiser converter isso para uma pilha também, é basicamente quase o mesmo processo, né? A diferença é que lá você vai usar alguns métodos que você pode chamar de push, de pop e tal. Mas isso daí, eu sei que você já tem muita noção. Então, espero, né, ter te ajudado, cara. Precisando de alguma coisa, só pedir um help aí. Na medida do possível, eu vou te ajudar. Valeu, fera. Boa apresentação, bom trabalho para vocês.